A paz do Senhor, que Deus possa abençoar as vossas vidas. Estamos aqui para fazer mais uma live para a glória de Deus. Hoje uma live especial, tema a rocha, tipologia bíblica. Que Deus possa te abençoar, você no Instagram, você no Facebook, que Deus possa nos usar para a honra e glória do nome dele. Que Deus possa entrar no teu coração, na tua vida, para te transformar, para te libertar, para te salvar. Ouça a palavra de Deus com atenção. Quero trazer uma palavra de salvação para todos vós. Deus possa abençoar já aqui no Instagram. Edson Lucas, Deus te abençoe, meu amigo. Aqui no Instagram, os irmãos aí que estão entrando também pelo Facebook, que Deus possa vos abençoar. Estamos aqui para pregar o Evangelho, estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, os irmãos que estão entrando aí, tanto no Instagram, no Facebook, vão se identificando, vão colocando um amém aí, vão compartilhando. Porque hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para nós, uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, de consolação. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vão comentando aí, botando um amém para eu identificar. Os irmãos do Instagram, os irmãos do Facebook. Deus possa vos abençoar grandemente. Compartilhem. Glória a Deus. Irmãos, espero que todos vocês estejam bem. O tema é a rocha, tipologia bíblica. Que Deus possa abençoar, que Deus possa falar conosco através da palavra dele. Eu quero ler aqui um texto. Quero ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Está escrito assim na versão King James. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Linete, Jonas. Paz do Senhor, irmã Adriana. Deus te abençoe. Sempre está aqui conosco, acompanhando as nossas lives. Vai compartilhando aí. Hoje vamos falar sobre a rocha, a tipologia bíblica. Rocha, tipologia bíblica. Acabei de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, a Bíblia nos mostra várias tipologias de Cristo. A Bíblia nos mostra vários exemplos de tipologia. Uma das mais conhecidas é Abraão e Isaac. Abraão, ele é uma tipologia de Deus, o pai.
Isaac é uma tipologia de Jesus Cristo, o Filho. Nós conhecemos as tipologias bíblicas, é um estudo que é abordado na teologia. Tipologia, olha como é interessante. Abraão representa o pai. Isaac representa o filho. Aí é interessante que o maná que descia no deserto, era também uma tipologia de Cristo. O maná que toda manhã estava descendo no deserto para alimentar Israel, para que Israel não morresse de fome, este maná, o maná que descia, era uma tipologia de Cristo também. Apontava para Cristo, representava Cristo, simbolizava Cristo. Tipologia bíblica é isso. É que nem, eu já dei o exemplo, Abraão representava o pai, que é Deus. Isaac representava o filho, que é Jesus. O maná que descia representava Cristo. Cristo, ele é o pão da vida que desceu do céu. Da mesma forma que o maná descia todas as manhãs, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, o maná descia todas as manhãs, Deus mandava o maná todos os dias, pela manhã, para que o povo não morresse de fome. Da mesma forma, foi Jesus. Ele é o pão celestial, ele é o pão da vida que desceu do céu. O maná no Antigo Testamento caía do céu. Mas no Novo Testamento, o pão da vida desceu para alimentar os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, o pão da vida, o nosso alimento. Ele nos deu um pão que nunca mais tornamos a ter fome. Se você comer do pão que Cristo te oferece, você nunca mais tornará a ter fome. Entendeu? Eu espero que estejam entendendo. O apóstolo Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, ele era, antes dele se converter, antes de ele ter um encontro com Jesus, ele era um fariseu, ele foi instruído pelo doutor, o conferencista, podemos dizer assim, Gamaliel. Ele foi instruído por ele. E é interessante que a Bíblia nos diz que ele tinha conhecimento da lei. Ele conhecia a lei. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia os livros históricos, poéticos. Ele conhecia o Pentateuco. Ele conhecia tudo. Mas aí, olha como é interessante. A Bíblia diz que ele foi vocacionado, foi escolhido, foi chamado por Deus. Aquele fariseu que perseguia igrejas acabou se tornando um perseguido. O fariseu que era um assassino acabou fugindo de assassinos por causa do amor do evangelho. A Bíblia diz que Paulo, ele era instruído por Gamaliel. Já aprendemos uma coisa, que sempre vai ter pessoas para nos ajudar, sempre terá pessoas para nos instruir. A paz do Senhor, irmã Elisama, que Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmão Adelso, Deus te abençoe, meu amigo. Estou hoje aqui falando sobre a rocha, a tipologia bíblica. Estou aqui nesta live pelo Facebook e pelo Instagram, que Deus possa vos abençoar grandemente. Compartilhem para que mais pessoas venham ser alcançadas. Irmãos, Paulo, ele era instruído por Gamaliel. Paz do Senhor, irmão Wesley, Deus te abençoe. Paulo, ele era instruído por Gamaliel. Então Paulo, ele já tinha um conhecimento da lei. Ele já tinha um conhecimento dos 5 livros que nós conhecemos como Pentateuco. Tinha conhecimento sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos. Ele tinha conhecimento de toda a palavra de Deus até aquele exato momento. Aí, Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, ele escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, ele começa a trazer, ele começa a nos botar dentro da história que aconteceu lá no Pentateuco, nos dias de Moisés. Ele começa dizendo: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam
todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Paz do Senhor, Amanda Renovato, Deus te abençoe. Irmãos, olha como é interessante, o apóstolo Paulo, ele escrevendo na igreja de Corinto, com a inspiração do Espírito Santo, e nós que estamos lendo, nós sentimos a presença de Deus quando meditamos nas cartas de Paulo. Ele nos coloca dentro da história, ele nos coloca dentro daquele contexto. A paz do Senhor, irmão Valdivan, irmão Dida, Deus te abençoe. Ele nos coloca e nós estamos ali dentro daquele texto. Ele fala, ele prega, ele nos coloca dentro do texto pela inspiração do Espírito Santo. Paz do Senhor, evangelista Felipe Messias, Deus te abençoe. Irmãos, olha como é interessante. Ele diz, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo alimento espiritual. Por que um alimento espiritual? Porque o maná, ele representava o Cristo que viria. Uma tipologia bíblica. Nós já vemos uma tipologia bíblica aí, irmãos. Olha, o maná representava quem? Jesus. O maná descia do céu, caía do céu toda manhã. Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Isso é no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o maná que caía todas as manhãs já significava o quê? O Cristo descendo do céu para alimentar aqueles que estavam morrendo de fome espiritualmente. Um alimento espiritual. É um alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento. Se eu não me alimentar, eu morro. Se eu não comer este pão, eu morro. Porque olha como o povo era. Aqui o apóstolo Paulo, ele não só fala, ele não só dá o exemplo de Cristo no Antigo Testamento. Olha o que ele diz também, ó, no versículo 5. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. O povo estava ali no deserto, mas o povo cobiçava as coisas do Egito. O povo estava fora do Egito, mas o Egito não estava fora do povo. Eu aprendi na escola bíblica dominical estes dias que se Deus tivesse permitido que Israel, quando saiu do Egito, entrasse logo em Canaã, quando eles entrassem em Canaã, eles iam levar uma cultura pagã, eles iam levar umas tradições pagãs. Por quê? Porque o povo passou 400 anos no Egito, 430 anos. Eles passaram no Egito, eles estavam acostumados com a cultura, eles estavam acostumados com a comida, eles estavam acostumados com o jeito que eles se vestiam, do jeito eles estavam com a cultura egípcia pregnado neles. E aí, imagina comigo, eles saem do Egito e entram logo em Canaã. Eles iam corromper a terra prometida, eles iam corromper a terra que Deus prometeu a Abraão, lá no livro do Gênesis. Mas olha, a Bíblia é muito linda. Deus, ele cria situações, os homens, por causa da desobediência, olha o que acontece. Todo dia eles tinham um alimento. Não faltava comida, não faltava nada para eles. Eles tinham uma rocha. A Bíblia diz que Deus colocou uma rocha no deserto para que não faltasse água. A Bíblia diz que Deus toda manhã abria o céu e descia o maná para que não faltasse comida. Eles não morreriam de fome, eles não morreriam de sede. Por quê? Porque Deus estava providenciando. Deus, ele é provedor. A Bíblia diz, naquele tempo Deus providenciou água e pão para matar a fome de Israel e para matar a sede de Israel. Naquela época, no período do Pentateuco, na dispensação da lei. Mas aí nós estamos na dispensação da graça. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a dispensação da graça, Jesus, ele vem para matar a fome dos fariseus, matar a fome daquela geração, matar a sede daquela geração, porque Jesus, ele é a água da vida, ele dá uma água para nós. Quando nós bebemos da água que Cristo nos dá, nós não tornamos ter sede. Quando nós comemos do pão que Cristo nos oferece,
Nós não tornamos a ter fome, sede espiritual e fome espiritual. Não tornamos ter, porque nós somos saciados. Aleluias, glória a Deus. É uma tipologia bíblica. O povo estava ali, ó. Hoje eu quero focar sobre a rocha. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amanda. Acho que Amando, né? Deus abençoe. Olha como é interessante. O irmão Adelso comentou aqui. Verdade, Deus enviou 10 pragas para tirar o povo do Egito. Mas também Deus deu os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Olha como é interessante. Irmãos, Deus ele enviou 10 pragas para tirar o povo do Egito. Mas também Deus deu os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Frase do diácono Adelso aqui. E aqui no Instagram, ele comentou isso aqui no Instagram. Irmãos, olha que comentário interessante, meus irmãos. Olha que comentário inspirado pelo Espírito Santo. Deus ele enviou 10 pragas para tirar o povo do Egito. Mas mandou também, enviou 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Porque o povo de Deus tem que andar num padrão. O povo de Deus tem que ter uma vida de santidade. O povo de Deus não é qualquer povo. É o povo que vai morar no céu. Tem que ter ética. Crente não faz o que quer. Crente anda conforme a palavra que Deus nos ordena. Temos que cumprir os mandamentos, temos que cumprir a palavra, temos que viver conforme a palavra. Irmãos, a rocha. Jesus ele vai contar uma parábola no livro no Evangelho de Mateus. Ele vai contar uma parábola sobre a casa edificada na rocha. Quando a Bíblia Sagrada se refere à rocha, está se referindo a Cristo, porque a rocha é uma tipologia de Cristo, meus irmãos. Aleluia. A rocha é uma tipologia de Cristo. O que é uma tipologia? A gente pode dizer que é uma simbologia, aponta para Cristo, irmãos. Olha como a Bíblia é linda, irmãos. Glória a Deus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, da água que saía da rocha. E eles bebiam da rocha espiritual. O apóstolo Paulo, a paz do Senhor, irmão Jerônimo, Deus te abençoe, varão. É uma honra tê-lo aqui. Olha como é interessante. A rocha no deserto representa Cristo. A rocha, porque está dizendo aqui, todos beberam de uma bebida espiritual, porque o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, e Deus revela a ele que aquela rocha representava Cristo. Ou seja, nós identificamos na rocha um dos atributos divinos, uma natureza de Cristo. Olha como é interessante. A onipresença. Um dos atributos divinos da natureza de Cristo, a natureza divina. Porque, Deus ele colocou a rocha para que não faltasse água para o povo no deserto. Para onde o povo ia, a rocha os seguia. O apóstolo Paulo está tendo essa revelação, essa inspiração aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Olha o que ele diz, irmãos. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. Eles bebiam água da rocha que os seguia. Irmão César, o que quer dizer os seguia? Literalmente, Deus ele colocou a rocha ali, para onde Israel ia, Israel caminhava pelo deserto, a rocha estava seguindo. Israel caminhava pelo deserto e a rocha estava os seguindo. Olha como é interessante, literalmente, onipresença, isso é uma onipresença. Era eles andando e a rocha seguindo eles. Aí quando eles estavam com sede, a rocha liberava água para eles beber. Paz do Senhor, irmão Felipe Gomes, a paz do Senhor, Davidson, que Deus te abençoe. Irmãos, é uma tipologia bíblica, a rocha que representa Cristo. É, no entanto, o que a Bíblia diz, que se a igreja estiver edificada na rocha,
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, certa vez, reúne os discípulos, lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 16, e ele interroga os discípulos e indaga os discípulos dizendo: ei, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Aí uns olham para ele e dizem mesmo assim: Senhor, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas. Aí vai, e ele diz: e vós, quem dizes que eu sou? Olha os discípulos calados. Eu faço essa conjectura. Imagina Tomé olhando para Tiago e dizendo: e agora? O que eu falo? Tiago olhando para João e dizendo: o que eu vou falar agora? Os discípulos olhando um para o outro, perguntando: o que vamos falar para o mestre? O que vamos dizer a Jesus? Aí vai Pedro, com a revelação do Pai. Pedro, ele ali calado, vai, abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a qual viria ao mundo. Olha como é interessante, Pedro estava ali calado, mas quando Pedro abriu a boca, foi para ser usado por Deus, porque Jesus mesmo olha para Pedro e diz: não foi homem que te revelou, não foi carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Aí Jesus diz: Pedro, eu te digo, Simão, eu te digo, tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Por muito tempo pensávamos nós que ele estava se referindo a Pedro, mas não, porque imagina, a igreja sendo edificada em Pedro. Pedro é um mero homem. Pedro, ele pode falhar porque ele é pecador. Jesus estava dizendo o quê? Sobre esta rocha. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A paz do Senhor para os irmãos que estão entrando aí no Facebook, aqui no Instagram. Boa tarde, Márcia, minha prima, direto do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Irmãos, Jesus, ele não estava se referindo a Pedro. Pedro, ele não é a pedra fundamental. Pedro, ele não é a pedra que edificou a igreja. Não, jamais. Não é. A Bíblia diz lá no Salmo 118, se eu não me engano, um salmo profético. Um salmo profético que se cumpre em João capítulo 1. Quando a Bíblia diz, no Salmo 118, a Bíblia diz assim, ó: e a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou pedra fundamental, ou seja, pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou pedra fundamental. O que era que ele estava querendo dizer? O que era que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer ali? Aquele salmo profético dizia que Cristo, a pedra fundamental, seria rejeitada pelos edificadores. Quem? Os fariseus. Porque a Bíblia diz que ele veio, João capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha como é interessante. O salmo profético, o salmo 118, diz: os edificadores rejeitaram a pedra, e a pedra que foi rejeitada se tornou pedra fundamental. Aí Jesus vai, no Novo Testamento, é rejeitado pelos judeus, é rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, ou seja, foi rejeitado pelos edificadores e se tornou uma pedra fundamental, a qual a igreja está edificada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, e está dito, se a Bíblia está dizendo que ele se tornou a pedra fundamental, a minha casa, a tua casa, a igreja, você tem que estar edificado nesta rocha, que tem por nome Jesus Cristo, o Nazareno, a qual este nome tem poder para libertar, a qual este nome tem poder para transformar, a qual este nome tem poder para batizar, para salvar e ainda para levar para o céu.
Aleluias, glória a Deus. Cristo, ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio. A Bíblia diz que ele estava presente na criação. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que a rocha estava ali no deserto. Era o povo 40 anos no deserto. Era o povo 40 anos no deserto. Talvez Israel pensasse assim: estamos sozinhos. Era andando, rodeando a terra por 40 anos e a rocha os seguindo e liberando água para eles beber. Ou seja, o que é que eu trago para nós? É que por onde quer que nós andarmos, que por onde quer que nós irmos, a rocha está indo conosco. Porque Cristo, ele é onipresente. Porque Cristo está com a igreja. Porque Cristo está com os seus servos. Eu posso girar o mundo. Eu posso ir para o Japão, para os Estados Unidos. Eu posso ir para todos os cantos do mundo. Mas se eu tiver edificado na rocha, eu não posso abrir a minha boca e dizer: eu estou sozinho, porque se eu disser isso, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque o próprio Cristo disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A rocha está conosco. A pedra fundamental que a igreja está edificada está conosco 24 horas. Está conosco no trabalho, está conosco na faculdade, está conosco no colégio, está conosco 24 horas. É você chorando e a rocha lá. É você se alegrando e a rocha lá. É você doente e a rocha lá. É você com saúde e a rocha lá. É estudando, a rocha lá. É trabalhando, é a rocha lá contigo. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. A rocha é uma tipologia de Cristo, a rocha do Antigo Testamento, relatado lá no Números capítulo 20, é Cristo. Aleluias, glória a Deus. Olha como é interessante, o irmão Adelso comentou aqui no Instagram. Estava no deserto, mas a presença de Deus estava sobre eles. Talvez você esteja passando pelo deserto, mas a graça está sobre a tua vida. Irmãos, é muito forte, irmãos. É muito forte. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. É Bíblia. A gente não pode falar nada que estiver fora da palavra. A gente tem que pregar a Bíblia. A gente tem que pregar a Bíblia Sagrada. Eu não posso falar o que não está na palavra. Eu tenho que falar o que está aqui. Ei, o evangelho ele tem que ser pregado por completo, porque a Bíblia ela é um livro completo. Então ele tem que ser pregado por completo. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Exaltado é o nome de Deus, irmãos. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta tarde. Irmãos, nós só sentimos a presença porque essa rocha foi rejeitada. Porque essa rocha foi rejeitada pelos edificadores. Hoje eu e você somos salvos em Cristo Jesus porque ele foi rejeitado. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os edificadores rejeitaram a pedra e ela se tornou pedra fundamental, a qual a igreja está edificada. Ei, Pedro, olha o que Jesus diz: Pedro, sobre esta rocha, ele estava se referindo a si mesmo. Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, os demônios 24 horas procurando uma brecha para tentar destruir a minha e a tua vida, mas a gente está firmado. A gente foi tirado de um lago, de lodo. A gente foi tirado do lamaçal do pecado e ele colocou as nossas pernas, ele colocou os nossos pés sobre uma rocha. Quem é a rocha, irmãos? É Cristo, é Jesus. A rocha é Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus ele colocou a rocha. Ei, se a rocha estiver comigo, se a rocha estiver com você, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar nada.
Eu digo isso porque o nosso Deus, ele é um Deus provedor. Você pode não estar com a feira, o seu armário não pode estar com a feira completa, mas se tiver um pacote de cuscuz é porque Deus está guardando. Você pode estar sem dinheiro para comprar um garrafão d'água, mas o restinho da água que está ali, quando acabar, certamente Deus irá prover. Porque Deus, ele é assim. A Bíblia diz que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve um salmo e diz mesmo assim: eu nunca vi o Senhor desamparar um justo e nem a sua descendência mendigar pão. Pode ter pouco, mas tem. Pode ter pouco, mas tem. Esse pouco que tem vai se multiplicar. O pouco de azeite, o pouco de farinha vai multiplicar. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, irmãos. É a Bíblia Sagrada que diz, não sou eu. Está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada, irmãos. Não falta. Deus, ele não desampara. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Ele está aqui comigo e está contigo aí na tua casa. Ele está me enchendo aqui, está enchendo você na tua casa. Paz do Senhor, Betinho. Deus te abençoe, meu primo. A rocha se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a pedra fundamental da igreja. A igreja, sabe por que a igreja não é destruída? Sabe por que o diabo, o império das trevas, as ideologias pagãs, as ideologias antibíblicas não vencem a igreja? Não param a igreja? É porque a igreja está edificada em Cristo. Se a igreja tivesse edificada em outras coisas, viriam os ventos, viriam as tempestades, viriam os terremotos e a igreja certamente cairia e seria grande a queda. Mas como a igreja está edificada em Cristo, como a igreja está edificada na rocha, vem os ventos, vem as tribulações e não derruba. Por quê? Porque estamos edificados na rocha. Ei, aquela tribulação que te fez chorar, aquela tribulação que te fez sentir dor, ela não te derrubou, você ainda continua de pé, porque os teus pés estão edificados sobre a rocha chamada Jesus Cristo. É a palavra de Deus que diz. Isso aqui, ó, é o nosso manual de fé, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Eu só posso falar o que está aqui. Eu só posso falar o que está aqui, eu repito. Eu só posso pregar o que tem aqui, o conteúdo daqui. Isso aqui não precisa ser atualizado, não. Como muitos hereges dizem por aí. A Bíblia Sagrada, Billy Graham certamente disse. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, ele abriu a boca e disse: ei, a Bíblia Sagrada, ela é mais atualizada do que o jornal que irá sair amanhã. Porque tudo que passa no jornal, a Bíblia relata. As catástrofes, as crises, tá tudo aqui, ó. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Você vai ver a Bíblia Sagrada com profecias. Bíblia Sagrada profetizando coisas que já aconteceu e coisas que ainda hão de acontecer. A Bíblia diz que Jesus abriu a boca e disse mesmo assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque são eternas. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus ela não passa. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passa. Passa eu, passa você, mas a palavra não passa. Passa o teu carro, passa a tua moto, mas a palavra não passa. A tua casa fica velha, eu fico velho, eu e você passa, tudo aqui passa, toda a matéria passa, mas a palavra de Deus ela não passa. Aleluia, glória a Deus. Olha como é interessante. Irmãos, lindo demais. Eles estão lá no deserto. Talvez eles, como seres humanos, estão ali no deserto, dizendo: vamos morrer aqui. Jamais chegaremos à terra prometida. Jamais chegaremos em Canaã. Jamais iremos sobreviver a este deserto. Muitas das vezes eu e você estamos no deserto e começamos a falar coisas do tipo: iremos morrer no deserto. Às vezes a gente vai e grita: vamos morrer nesse deserto. Nós não vamos conseguir sair desse deserto. Mas aí Deus olha no céu e diz: não se preocupa, que o maná não vai te faltar, que a água não vai te faltar.
E você diz, por que, Senhor? Porque o meu filho está contigo. Porque a minha rocha está contigo. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo está comigo, Jesus Cristo está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha como Deus é bom, irmão, a Deus. Olha como Deus é poderoso, misericordioso. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava no povo. O povo não podia entrar em Canaã com a cultura egípcia impregnada neles. O povo teria que passar por um processo. O povo teria que receber os 10 mandamentos, cumprir os mandamentos. Deveria viver em santidade. Irmãos, era assim. Era no deserto, mas Deus estava com eles. Ei, passaram 400 anos no deserto e ainda passaram mais 40 anos. Passaram 400 anos no Egito e ainda passaram 40 anos no deserto, porque ainda estavam corrompidos. Ainda estavam corrompidos pela cultura egípcia. Era no deserto, comendo maná, todo dia Deus provendo, mandando o pão. E eles mesmo assim abriam a boca e diziam, a gente quer cebola, a gente quer carne. Vai dar lugar à carne. A Bíblia diz que eles agoniaram tanto Moisés, que Moisés orou e disse, Senhor, manda carne para esse povo. Aí Deus foi e mandou carne. Deus disse, eu vou mandar carne, mas eles vão comer tanto que vai sair pelo nariz. Está na Bíblia, está escrito. Comeram tanto que saiu pelo nariz. O povo murmurava demais, o povo rejeitou o pão. Todo dia tinha um pão, o alimento providenciado por Deus, aí o povo vai e rejeita, quer carne. Carne leva à morte, pão leva à vida. Jesus mesmo disse, ei, se vocês comerem deste pão, vocês terão a vida eterna. Seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu, porém, vos digo que se comeres deste pão, tereis a vida eterna. Se eu e você come do pão, eu e você receberemos a vida eterna. Da mesma forma, se bebemos da água que Cristo nos dá, porque Cristo ele é a rocha, e a rocha a qual a igreja está edificada é uma rocha que ajuda com água, que provê água, provê alimento, provê tudo. Provê tudo. Você tem que crer em Cristo, tem que crer. Essa tipologia bíblica é a mais que eu amo. A tipologia que eu mais amo falar é a tipologia da rocha. A rocha que apontava para Cristo. Tem a tipologia do tabernáculo, tem a tipologia de Abraão e Isaac, tem a tipologia, tem diversas tipologias na Bíblia Sagrada, mas a que eu mais amo, que eu tenho desejo que todos se interessem, que todos tenham o mesmo desejo, é a tipologia sobre a rocha. Porque a igreja, ela tem que saber em quem ela está edificada. A igreja tem que saber que ela está edificada não em homens, mas edificada na rocha, edificada em Cristo. A igreja que é edificada em homens, a igreja que é edificada em meros homens, é uma igreja que pode vir uma tribulação a qualquer momento que derruba ela. Mas se a igreja estiver edificada em Cristo, edificada na rocha, vem tribulação demais, vem muita luta, mas ela não cai. Paz do Senhor, irmão Ricardo, Deus te abençoe, aqui no Instagram, os irmãos aqui no Facebook, que Deus possa vos abençoar. Olha como é interessante, a rocha, meus irmãos, quem está edificado na rocha, Jesus conta essa parábola, Jesus conta. Vamos abrir aqui no texto, abra aí em Mateus. Você que está em casa, abre aí, se você tiver uma Bíblia perto de você, abre aí no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Abra uma Bíblia aí e acompanhe.
Olha aqui, ó. Versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assimilá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Aqui, pronto, um sinal de uma pessoa que é edificada na rocha é uma pessoa que pratica os ensinamentos de Cristo. Se eu e você que dizemos que somos cristãos, que somos igreja, que somos salvos, se eu e você praticamos, guardamos as palavras de Cristo e praticamos ela, eu e você certamente estamos edificados na rocha. O primeiro sinal de um crente que está edificado na rocha, sabe qual é o primeiro sinal? Ele pratica os ensinamentos de Cristo. Ele guarda os mandamentos e os põe em prática, dia a dia. Dia a dia. Jesus diz, não matarás. Ele não mata, está praticando o que Jesus ensinou. Jesus diz, toma a cruz. Ele toma a cruz, está praticando o que Jesus ensinou. Renuncia a si mesmo. Está praticando, porque se renunciou a si mesmo, renunciou às paixões, renunciou. Então ele está edificado na rocha. Deus ele queria que aquele povo lá no deserto estivesse edificado na rocha, desse valor à rocha. Deus ele queria isso, ele queria que o povo reconhecesse, desse valor à rocha, desse valor ao maná. Quando eles rejeitam o maná, quando eles ferem a rocha, eles estão fazendo isso com Cristo. Porque ali é Cristo, é o Cristo no deserto. Uma tipologia bíblica, irmãos. Nesta tarde, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que o Evangelho venha entrar em tua casa. Que você venha escutar o Evangelho. Que você venha escutar essa pregação. A rocha é uma tipologia bíblica. A rocha apontava para Cristo. Se você edificar a tua casa sobre uma areia, vai vir os ventos, vai vir as inundações e irá te derrubar. Mas se tua casa estiver edificada na rocha, que é Cristo, vai vir inundações, os ventos, as tribulações, e vai acontecer nada. Está edificado na rocha, vai vir tudo isso, mas não vai te derrubar. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu profetizo na tua vida dizendo, pode vir tribulações, pode vir inundações, pode vir o império das trevas, o próprio diabo, mas ele não vai te derrubar, porque os teus pés estão firmados numa rocha que tem por nome Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, irmãos. Seja edificado na rocha. E entenda uma coisa, nem todo o vento que vem, nem todo o vento que sopra sobre a igreja vem para derrubar. Não é verdade, irmão Adeus? Nem todo vento que vem é para derrubar. Porque o vento que soprou lá no Ezequiel 37 levantou um exército. O vale estava cheio de ossos secos. O povo morto espiritualmente, Israel morto espiritualmente, os ossos secos. Aí o vento soprou. O único vento que atinge a igreja, que não derruba, mas que a fortalece, é o vento do Espírito Santo. Entenda isso. O único vento que vem e atinge a igreja e não a destrói e não a derruba é o vento do Espírito Santo. A Bíblia diz que lá no livro do profeta Ezequiel 37, estava lá, o vale cheio de ossos secos. Aí Deus vai e diz, profetiza, ó filho do homem, vem dos quatro cantos, ó vento, ó Espírito, e sopra sobre este lugar. O Espírito Santo soprou naquele lugar. Os ossos começaram a tornar para o lugar. A carne começou a crescer e se levantou um grande exército
E aí ele soprou mais uma vez o espírito dele. E aquele povo tornou a vida. Israel tornou a vida. Espiritualmente. O vento do Espírito vem para nos fortalecer. Vem para levantar um exército. Porque o mesmo vento do Espírito que soprou em Ezequiel 37 levantou um exército, foi o mesmo vento que soprou na caverna e falou com Elias. Aquela brisa, foi o vento. O mesmo vento que soprou. Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos, vamos observar isso. E veio um barulho, como de um vento. Eu não vou dizer que foi um vento, mas foi como de um vento. O barulho que encheu a casa, o barulho que eles ouviram no momento que o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou com o Espírito Santo, foi como de um vento. Então nem todo vento vem para derrubar. Se você está edificado na rocha, o vento que irá te atingir é o vento do Espírito Santo para te fortalecer, para levantar um exército, para te ressuscitar, para falar contigo, para te encher do Espírito Santo. Olha, continue edificado na rocha, continue edificado na pedra fundamental da igreja. A igreja está edificada na rocha. Brevemente esta rocha virá do céu para nos buscar. Estaremos com ele nas bordas. Eternamente. Toda lágrima derramada daqui será enxugada. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu.